Olá, graça e paz, queridos irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que esse dia seja uma bênção para você e para a sua família, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Jean, pastor da Igreja Batista, Casa do Pai. É uma alegria sempre poder compartilhar com você a palavra de Deus, que você fique até o final. Logo estaremos orando por você, clamando a Deus por você, estaremos orando juntos. Eu tenho certeza que Deus há de abençoar a sua vida nesse dia glorioso em nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, se inscreva, que você possa estar sempre aí ouvindo essas mensagens, esse momento de oração tão precioso, um momento tão glorioso. Tenho certeza que vai ser uma bênção para você, em nome de Jesus. Eu quero ler a palavra de Deus, Salmo 51, versículo 16, olha o que diz a palavra do Senhor. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado. Um coração compungido e contrito, Deus não despreza. Um sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. E um coração compungido e contrito, Deus não despreza. Salmo 51. Esse salmo Davi escreveu. É um salmo de arrependimento, quando ele expressa um profundo arrependimento pelo seu pecado cometido. Ele tinha caído com Batseba. O profeta Natan havia repreendido ele, Deus o havia repreendido. E Davi, ele se arrepende profundamente do erro que ele cometeu, do seu pecado tão grande, tão terrível diante de Deus. E a palavra de Deus diz que, diante desse arrependimento, ele escreve esse salmo. E ele declara aqui que sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado. E um coração compungido e contrito, Deus não despreza. Davi havia cometido um adultério. E depois do adultério ele cometeu um homicídio. E ele se arrepende profundamente. Essa história de Davi que Deus nos relata na sua palavra mostra a grandeza das misericórdias de Deus. Mostra o profundo amor que Deus tem pelos seus filhos, a ponto de perdoar, a ponto de, purificar aquela vida, daquele pecado tão terrível. Eu não sei como você se encontra, eu não sei quem foi você, como está você, mas nós somos pecadores, somos falhos, erramos diariamente, falhamos, mas nós temos um privilégio muito grande. O privilégio de termos um Deus perdoador. Deus, ele é rico em misericórdia. E a palavra que eu quero falar para você nesse dia é que Deus, ele perdoa você. É que Deus, ele restaura você. Davi, ele expressa seu arrependimento, a sua tristeza profunda de haver cometido um pecado diante de Deus tão grande. E ele declara que sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito quebrantado. É um arrependimento profundo. O que Deus quer de nós é que nós nos arrependamos dos nossos pecados. O que Deus quer de nós é que nós venhamos a abandonar o pecado. Não importa se você falhou, não sei quais são os seus erros do passado, mas eu sei que se você confessar perante Deus, eu sei que se você pedir perdão a Deus, Ele te perdoa. Ele restaura a sua vida. Ele te purifica de todo o pecado. O apóstolo João, lá em 1 João capítulo 1, diz assim: se dissermos que não temos pecados, mentimos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A graça de Deus é tão grande que Ele perdoa o nosso pecado. Há tantas coisas que nós fazemos e que nós falhamos e que nós precisamos chegar diante de Deus e falar: Deus, Senhor, me perdoa. Às vezes, erros que nós cometemos e às vezes nem mesmo nos damos conta disso. Mas Deus é poderoso para perdoar. O arrependimento e a fé em Cristo perdoa todos os pecados. E quando nós somos perdoados, nós somos livres da condenação. Nós somos livres do peso, nós somos livres da culpa. Quando nós falhamos e chegamos diante de Deus pedindo: Senhor, o Senhor me perdoa, o Senhor perdoa o nosso pecado.
Eu quero falar para você, há muitas pessoas carregando um fardo tão grande de culpa, um fardo tão grande pelos erros que cometeram no seu passado. E por causa desses erros elas se culpam, por causa desses erros elas, não se perdoam. Eu quero falar para você, Deus, Ele perdoa o nosso pecado. Deus perdoa a mentira, o adultério. Deus perdoa o egoísmo. Deus nos perdoa quando nós nos arrependemos e chegamos diante dele pedindo perdão, e através do sangue de Cristo, Ele perdoa o nosso pecado. Lembra do ladrão na cruz? Ele provavelmente ele viveu uma vida totalmente torta, mas no último momento da sua vida, ele clama por Cristo. Ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala assim, hoje estarás comigo no paraíso. Então eu quero falar para você, o Senhor perdoa, o Senhor restaura. Quando nós recebemos esse perdão de Deus, nós temos paz na nossa alma. A palavra de Deus diz, no livro de Romanos, capítulo 5, diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós somos perdoados por Deus, a paz da nossa alma chega, porque uma das coisas mais difíceis para o ser humano é carregar o fardo do pecado. O fardo do pecado é pesado demais. E quando nós nos arrependemos e quando nós chegamos diante de Deus e Ele nos perdoa, a nossa alma é aliviada. O salmista ele declara aqui, Davi ele declara, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. E um coração compungido e contrito Deus não despreza. Deus não despreza quando você chega perante Ele arrependido. Deus não despreza quando você chega diante dEle, clamando por misericórdia. Deus não despreza. E Ele diz mais, a palavra de Deus diz aqui também, restitui-me a alegria da salvação. Por que Davi declara isso no versículo 12? Porque a pessoa que ela vive no pecado consciente, sem arrependimento, ele perde a alegria, ele perde o prazer das coisas de Deus. O pecado ele tira a alegria da nossa salvação. Mas como eu falei, se você confessar, se você clamar por misericórdia, Ele te perdoa. Eu falo para você hoje, eu não sei a sua vida, eu não sei como você está vivendo, mas eu sei que o nosso Deus é rico em misericórdia, é rico em perdoar. E quando Ele nos perdoa, o nosso pecado é esquecido diante dEle. A palavra de Deus diz lá em Jeremias que Ele perdoaria os nossos pecados e jamais se lembraria. Então a palavra de hoje para você é: Deus te perdoa, Deus te restaura, Deus te levanta. Não importa o que você fez no seu passado, o importante é você chegar diante de Deus, em nome de Jesus, e falar: Senhor, me perdoa, porque eu errei. E o sangue de Cristo vai te purificar de todo pecado e trazer o bem mais precioso, a paz na sua alma. Amém? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida. Pai Celestial, eu oro em nome de Jesus. Eu oro pela vida desse irmão, dessa irmã. Eu oro pela vida desta pessoa, Senhor, que ouviu essa mensagem. Ó Deus, que o Senhor venha restaurar, venha perdoar, limpar, purificar e levantar. Ó Deus, quantas vezes as pessoas carregam um fardo pesado demais, o fardo do pecado, esse fardo, Deus, que condena o homem, que nos afasta do Senhor. Que o Senhor perdoe, meu Pai. Que o Senhor restaure essa vida que está ouvindo esse áudio, ouvindo esse vídeo pelo YouTube. Senhor, que o Senhor venha abençoar e restaurar, trazendo paz na sua alma. Ó Deus, o Senhor diz na sua palavra, meu Pai, que o Senhor é rico em misericórdia, rico em perdoar, e por isso eu oro por essa vida, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Se Deus falou no seu coração, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, em nome de Jesus. Dá um like também, em nome de Jesus. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.